governo mestre Gustavo Costa, no seu último artigo, é muito assertivo nesta questão. Nós próprios já nos pronunciamos sobre isso, o Ramiro insistentemente, não apenas as forças políticas. Não estará esta situação atual, por força dos resultados, ainda que provisórios, a dar razão a quem dizia que era necessário haver um entendimento prévio antes de se partir para o atual pleito eleitoral? Mas é claro, Alves, é claríssimo. O MPLA diz que é aberto à discussão com a sociedade e por aí fora. Eu não tenho dúvidas que é aberto. Mas uma coisa é tu te abrires para ouvir e outra coisa é tu considerares aquilo que ouves. E a prova está no desempenho da comunicação social. Até os próprios jornalistas, mesmo dentro desses órgãos, e tu és o exemplo, não concordam com essa postura. Então por que é que se nos ouvem não alteram? Não modificam isso? Tu vês quem são os comentaristas, eu não vou estar aqui a citar por uma questão de ética até, mas percebe-se perfeitamente quem são os comentaristas que escolhem. Ou seja, há deliberadamente uma estratégia no sentido de hostilizar a população e hostilizar todos aqueles que têm pensamento diferente. O pior escândalo no meio disso tudo, até vergonhoso, é o do David Mendes. Quer dizer, que está ali, nós percebemos claramente que tem um objetivo, e o objetivo qual é? Atacar a UNITA, porque ele até foi parlamentar pela UNITA, quando se devia. E exatamente afastar o David Mendes desse clima todo de hostilidade contra a UNITA. Mas já esse propósito está ali identificado. O Ramiro acha que ele... Tu não consegue, se o MPLA que tem o poder não consegue perceber, não consegue fazer a leitura de todas essas questões que dificultam a harmonia e o entendimento político, vai mudar o quê, Alves? Muito bem, vamos também ouvir outra vez a Luzia Muniz. Luzia, não tendo havido um pacto, ou um entendimento, ou uma agenda consensual pré-eleitoral, acha que agora mais do que nunca deverá haver qualquer tipo de concertação pós-eleitoral? Luzia Muniz. Sem dúvida que é preciso, porque nós não temos outra saída. Nós todos como nação, temos que olhar uns para os outros como angolanos iguais. E não há ninguém que é mais angolano do que o outro. Nós estamos condenados a conversar. A sociedade, mesmo acreditando nos resultados da Comissão Nacional Eleitoral, a sociedade está praticamente dividida ao meio. O país está praticamente dividido ao meio. Não é possível vivermos de costas viradas. É preciso solucionar essa crise, e essa crise só tem solução. Luzia Muniz, voltamos a perdê-la. Perdemos mesmo a Luzia Muniz, perdemos temporária. Não. Que primeiramente é preciso que os angolanos conversem entre si. Nós não temos que passar uma vida inteira até Durãos Barrosos deste mundo no meio dos nossos problemas. Nós temos coragem de olhar para nós próprios. Não precisamos de Durão Barrosos e Paulo Portas e Dicelitos para resolver os nossos problemas. Mas uma coisa, Luzia Muniz, creio que me está a ouvir. Como arquitetar, como estruturar esta concertação, esta conversa de que diz ser necessário, e está aqui a ter a concordância de todos os nossos convidados. De que forma, por um lado, os atores políticos, a começar pelo MPLA, que é o partido maioritário, o governo em Angola desde a independência em 75, por um lado, por outro lado, a sociedade civil e outras entidades que são chamadas forças vivas da nação. Chegamos a um ponto em que há quase que uma voz convergente, um olhar convergente quanto à necessidade de diálogo. Contudo, qual será a arquitetura do diálogo entre angolanos nesta fase decisiva da história do nosso país? Luzia Muniz. Eu acho que nós ainda não temos muito, porque nós matamos aquilo que poderiam ser as reservas morais da sociedade, porque partidarizamos tudo e as reservas morais. Mas nós temos algumas
dentro das igrejas, dentro da própria sociedade civil, é possível ir buscar gente com capacidade de falar com todos. Falar com todos. E é essa gente. Não temos muita, mas nós temos gente com capacidade para falar com todos os lados. E tentar solucionar esse problema, porque esse problema não pode se arrastar por muito tempo. Angola não tem condições para viver uma crise que se arraste por tempo indefinido. Nós temos problemas gravíssimos para resolver. Nós temos 4 milhões de crianças sem escola. Se ficarmos entretidos com crises, nós estamos a adiar o desenvolvimento de um país que já foi adiado por uns 50 anos. Né? E é preciso urgentemente ultrapassar. Eu espero que os políticos tenham bom senso e tenham cuidado de não transformar isso numa questão apenas política, apenas dos políticos. Isto é uma questão de toda a sociedade. E aí concordo com o Ramiro, o primeiro passo que o MPLA devia dar, em função dos resultados eleitorais, é despartidarizar a comunicação social. É preciso e é urgente ter uma comunicação social que ouça todo mundo, que te ouça a ti, que me ouça a mim, que ouça o Ramiro, que ouça o Jaime, que ouça todo o mundo e que não ouça só os políticos, e muito menos só os políticos do MPLA. É preciso ter isso como primeiro passo para a distensão, para criarmos uma sociedade plural onde todos somos simplesmente angolanos. Mas, Luzia Muniz, vamos insistir nesta última questão. O que é que, na sua opinião, leva a que mesmo neste momento em que se está a concluir a contagem dos votos, haja esta conduta parcial, discriminatória por parte dos principais órgãos de comunicação social do nosso país? Não, isso são os resquícios do Estado autocrático. O MPLA tem que perceber que os resultados eleitorais não lhe permitem manter a autocracia. Não há condições com esses resultados eleitorais, com uma Luanda completamente hostil ao MPLA, que esses resultados nos dizem, não tem condições para manter a autocracia. E por isso é que eu digo que devia começar por dar alguns passos, e o primeiro é a libertação da comunicação social que está capturada. E seria um passo que dava uma outra imagem do MPLA, uma imagem de um MPLA que vai ao encontro das solicitações, ao encontro daquilo que a população disse. Porque os resultados eleitorais falam. Os resultados eleitorais são uma mensagem. E a mensagem que Luanda deu, e eu insisto na questão de Luanda, por aquilo que Luanda representa, é um cartão vermelho ao MPLA. O MPLA não pode receber um cartão vermelho e querer continuar a ficar no campo a jogar. Isso não é possível. Luzia Muniz, não é possível. Tal como na política também não. Já que estamos consigo e até a internet está a ser favorável, nós aqui entre nós brincamos que a Rádio BFM tem uns ventos bonançosos a seu favor. Vamos tocar numa outra questão que está a marcar o dia de hoje. Está a decorrer desde esta manhã as cerimónias fúnebres do presidente José Eduardo dos Santos. Hoje já aconteceu o cortejo da sua residência familiar ao Miramar para a Praça da República, onde está o memorial do Dr. António Agostinho Neto, e amanhã será a cerimónia formal, já com vários chefes de Estado e do Governo africanos, o presidente de Portugal, o país que tem acolhido a nossa querida Luzia Muniz há alguns anos, também chega esta tarde a Luanda. Como é que vê a realização das exéquias de Estado de José Eduardo dos Santos nesta fase decisiva do processo eleitoral? Bom, eu primeiramente aproveito para prestar a minha homenagem a José Eduardo dos Santos, sobretudo pelo seu papel na libertação da África Austral, na libertação da África. Eu acho que nós subestimamos um pouco esse lado de José Eduardo dos Santos. Ele foi determinante e todo o continente africano reconhece isso. Às vezes os angolanos reconhecem menos, porque entretanto a governação dele, sobretudo nos últimos anos, não foi nada airosa. Feita a homenagem, eu acho que todo esse processo é tão recambulesco, é tão mau para a imagem do Estado, sobretudo a imagem do Executivo, que deixa ali
questões muito mal esclarecidas. Eu, ao longo desse processo, dessa disputa entre o Executivo, e deixemos a senhora Ana Paula de lado, porque a senhora Ana Paula não tem força para esse combate. Entre o Executivo e os filhos, e uma parte considerável dos filhos de José Eduardo Santos, não os muitos filhos, como dizia alguém, foi tão mau, quer do ponto de vista do Executivo, quer do ponto de vista da comunicação social. Estou a falar das TPIAs de Simbo e TPIA propriamente dito. Foi tão mau que deixou uma imagem cá fora péssima. Quem lia os jornais de Espanha, os jornais da Inglaterra, os jornais de França, os jornais de Portugal, sobre este assunto, a imagem do Estado angolano, que é representado por quem está no poder, ficou completamente suja. E era perfeitamente evitável. Ultrapassando isso, eu acho, sempre achei que José Eduardo Santos merece e merecia um funeral de Estado. Sobre isso eu não tenho qualquer dúvida. Eu acho que ninguém, nem as filhas tinham essa dúvida. Acho que o problema delas, filhas e os filhos, era um momento. Acho que a questão era um momento. Está bem, Luzia. Vamos agora, também ouvir aqui os colegas no estúdio. Ou quer acrescentar mais alguma coisa? Luzia Muniz? Não, era isso, mas dentro desse processo houve coisas muito mal feitas, como deixar um corpo de José Eduardo Santos num quintal. Não importa se o quintal é dele ou do vizinho, mas foi um quintal. Enfim, ali coisas muito mal feitas para uma homenagem a um homem da dimensão de José Eduardo Santos, que virou bagagem e as flores eram mais importantes do que o corpo. Enfim, coisas não muito agradáveis em relação a isso. Ângelo Sapinhola, também da mesma forma, não é? Houve um processo atribulado nas últimas 6 semanas, mas finalmente estão a decorrer as exéquias com honras de Estado ao antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, neste período específico em que o país está de alguma forma em suspenso, em face dos resultados definitivos das eleições, que poderão ser anunciados pela CNE a qualquer altura. Qual é o seu ponto de vista? Bom, como disse a Luzia, o Eduardo Santos foi uma grande figura que merece, de facto, esse funeral de Estado. Disso ninguém tem dúvida. E uma vez, com muita tristeza, eu estava a conversar com um militante do MPLA, antes mesmo de Eduardo Santos falecer. Eu disse que Eduardo Santos tinha razão e um dia o povo angolano lhe dará razão quando disse naquela entrevista que gostaria de ser lembrado como um bom patriota. E eu disse a ela que se nós olharmos com olhos de ver, Eduardo Santos deixou obras que seguramente a história lhe guardará esse lugar de ser um patriota, um bom patriota. E não gostei disso, com tristeza, a reação desse militante do MPLA, que até alguém que aparecia na televisão a endeusá-lo. Quer dizer, essa viragem a mim cai mal e eu fui logo brutal com ele. Eu disse, o senhor não está a ser honesto. Agora, foi um pouco também o que se viu com a vinda do seu cadáver para Luanda, aquelas homenagens todas, quando ainda ontem falava-se mal de Eduardo Santos, quando ainda ontem, coitado, estava ali no Miramar, isolado praticamente, coisa que só Boa Vida Neto reconheceu publicamente. Eu acho isso desonesto, mas a história, como é algo que não se apaga, Eduardo Santos de certeza terá um lugar digno de um homem que vai ser recordado como estadista, claro, sem descurar os erros que também cometeu. Mas quem é que não comete erros no prazo de 38, 39, 40 anos? Quem não comete erros? É aquilo que Jesus dizia, quem não tem pecado, quem não cometeu erro, que atira a primeira pedra. E todos vão se abster de atirar a pedra. Agora, quanto à data, eu compreendo até porque que escolheram o dia 28 de agosto para a sua sepultura. Compreendo. Mas isso não é regra. Compreendo porque por ser o dia do seu aniversário. Do seu aniversário. Compreendo. Se fizeram isso com Neto, querem fazer com Eduardo Santos, compreendo. Mas mesmo compreendendo, poderia-se escolher uma outra data. Porque, vejamos, é o que eu disse no debate passado. Essa vinda do cadáver de Eduardo Santos, Angola, mexeu com muitos dos seus apoiantes.
E a grande consequência é mesmo no interior do seu partido. Que esse não seria o momento de trazê-lo cá, causar mais turbulências. Acha que seria melhor depois da divulgação dos resultados e provavelmente da tomada de posse do próximo Presidente da República? Com certeza. Ou seja, essa seria a medida mais acertada. Trazer o cadáver de Eduardo dos Santos depois desse processo todo ter desenrolado. Esse seria o mais inteligente. Ramiro Aleixo, nós podemos depreender também das palavras de Rui Falcão, sobretudo ontem, depois da primeira grande reunião da direção do MPLA, em como o partido no poder estará de alguma forma dividido. Ele falou explicitamente num nível alto de abstenções que teria afetado o seu partido, o que quer dizer que muitos membros do MPLA ou não votaram mesmo ou votaram noutras forças políticas que não o MPLA. Acha que o funeral de José Eduardo dos Santos, neste ambiente menos atribulado que foi no início, logo após o seu falecimento, de alguma forma poderá ajudar a sarar feridas internas no seio do MPLA ou não? Poderá ter uma outra consequência? Ramiro Aleixo. Alves, há duas questões que eu começo já por dizer. O Rui Falcão foi, ao longo desses tempos todos, o maior exemplo da arrogância que determinado setor do MPLA cultiva. Por outro lado, portanto, este processo, e eu escrevi sobre isso, foi todo ele um processo mal conduzido. E eu vou trazer aqui à colação apenas um exemplo. Não são todos os filhos que estão ausentes. O Zeno, por exemplo, está presente. E há até informação, não sei se é oficial, se não, que foi impedido de, na sala do protocolo, prestar homenagem ao pai quando chegou à urna. Por outro lado, existem ainda irmãos do José Eduardo dos Santos vivos, pelo menos dois, que a gente conhece. E as imagens que a televisão, por exemplo, apresenta, e mesmo aquelas imagens da casa do falecido, em momento nenhum apresenta o Zeno, apresenta a irmã e o outro irmão do ex-presidente. Isso pressupõe que as coisas foram mal dirigidas, as coisas foram mal conversadas, existe preponderância para favorecer uma parte da família e não outra. Portanto, logicamente que nesse ambiente há muita gente, há muitos mais velhos, inclusive, que não se pronunciaram por hipocrisia, como disse ainda há bocado aí o Dr. Sabinhala, que gostariam de estar ali presentes e não vão estar, de certeza. E muitas mais pessoas, inclusive militantes. Nota uma coisa, Alves, que isso não passa despercebido. Como é que um homem que dirigiu Angola durante 37 anos, cultivou relações, inclusive os membros mais influentes da sua governação nos últimos tempos, ninguém os vê aí? Portanto, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Portanto, e isso, independentemente do funeral, das honras que o José Eduardo dos Santos possa merecer e tem por direito de merecer, nós ouvindo até as últimas declarações da doutora Maria Luísa Brandes, que tem dois filhos com o ex-presidente, percebemos que afinal, quer dizer, ele não era o mal de todo. Portanto, os verdadeiros maus estão aí ainda e integram até a estrutura do MPLA. Este país sempre foi dirigido por um birô político e um comitê central do MPLA. E muitas das decisões que foram tomadas por José Eduardo dos Santos foram tomadas no quadro dessa concertação. Portanto, crucificar o homem só, tudo bem publicamente, ele era o chefe, era o líder, o arquiteto da paz, ok, tudo bem, é uma forma de sacudir a água do capote e entregar a responsabilidade a ele, até porque já morreu. Mas vendo bem as coisas, até o próprio Presidente da República hoje foi cúmplice em muitas decisões boas ou más que foram tomadas. Todo esse processo, de facto, não se justificava. A forma como o corpo foi... Então, um país com tanto dinheiro, e eu estive a falar até com o pessoal da TAG, já foram buscar cadáveres para outras latitudes, até mais distantes, com mais protocolo, até com mais respeito,
Por que não se fez com o Zé Eduardo? Percebeu-se que o objetivo ali foi aquilo que os filhos dizem, né? Os outros filhos dizem, a XE, por exemplo, houve o sequestro do cadáver. Então isso não ajuda, quer dizer, há uma parte considerável dos militantes do MPLA que conviveram até com o José Eduardo dos Santos e muitos deles até beneficiaram de uma série de coisas, de regalias, um certo descontentamento. Porque o princípio da vida é o seguinte, Alves, se tu não consegues tratar bem um morto, vais tratar bem um vivo. Portanto, o presidente João Lourenço até pode não ser o culpado ou responsável por tudo isso que vai acontecendo, porque as questões de Estado, às vezes, tal como aconteceu no tempo do José Eduardo dos Santos, ou com o José Eduardo dos Santos, absorvem de tal forma o chefe de Estado que ele delega poderes ou responsabilidades aos seus subordinados e depois eles tomam e não sei, nem sempre de forma agradável do ponto de vista político e aquilo que é visível. O que vai acontecer, o que está a acontecer com o José Eduardo dos Santos, também pode acontecer com a família e com o presidente João Lourenço. É preciso ter isso em conta, porque isso é a África. E a África vive muito de egos, de vinganças, de perseguições e por aí fora, como também se responsabiliza agora o presidente João Lourenço de estar a fazer isso, estar a perseguir, estar não sei o quê, e ter até o corpo do José Eduardo dos Santos como um troféu, né? Uma vitória. Pode ter sido essa uma das razões, inclusive da derrota também do expressiva do MPLA em tudo isso. Não só a má gestão, mas esse lado afetivo dos sentimentos da grande parte dos militantes e da sociedade. Porque afinal todas essas pessoas que estão aí a desfilar à volta da urna do ex-presidente não o tiveram como mau. Não é? É verdade.